Estamos começando mais um episódio de Metanoia. A gente conseguiu afinar isso finalmente, né? Parabéns, cara. Que alegria. Parabéns. Os detalhes. E hoje, na presença dela, da ilustre, uma grande amiga, amada. Primeiro eu vou falar Sarita, mas o correto seria doutora Sarita. Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Tudo maravilha! Usei meu jargão hoje. Você acredita? Faz tempo que você não usa, inclusive. Faz. Isso daí era mais... Faz muito tempo que você não usa. momento mais de aula que eu uso maravilha, na verdade. Cara, faz tempo, né? Que eu não tenho aula que você entrega a idade, você Não vamos falar. falar muito de tempo, né? Sem Estamos detalhes. aqui, todos jovens, né? Renan aqui, ó. 25, vai. 25. Eu Você 15. tá mentindo na minha cara, né? Que absurdo. Tudo bem, Sá? Tudo bem, tudo ótimo. Que bom. Sá, a ideia... Você já foi pro Sá, né? Que literalmente já conhece aí desde 2019, né, Sá? Desde 2019. Fizemos parte aí de uma boa parte da trajetória, que hoje talvez aí a Sarita conte um pouquinho pra gente, né? A gente ainda não sabe qual que vai ser a metanoia que ela vai trazer aqui pra gente. Que inclusive você fez parte dela, né, Renan? Você tá vendo que maravilha, João? É aquela história, né? Existe a herança e existe o legado. Eu acredito fielmente, eu acredito que todos nós estamos aqui focados em deixar realmente o legado. Quando eu escuto isso, já fica até meio... Nossa Senhora. Eita! Que vem por aí. Que vem por aí. Deu palpitação até de ouvir. Faz tempo que você não tá filosófico dessa forma. Não, mas hoje eu tô mais Faz tempo assim, que você não né? tá espirituoso, assim. Nossa, cara, mas hoje eu acordei mais filosófico um pouquinho. João, antes de mais... E romântico? Talvez. Poético, romântico, um pouco filosófico, é um clássico, né? Amando, né, Renan? Amor. Apaixonado. Aquele momento especial, caminhando aí pro apaixonado. casamento. Outubro tá logo ali, minha querida amada Regiane, fazendo aquele jabá, garantindo um bom final de semana. Imagina a gente ter Muito tempo bem. de qualidade 7/24. Aproveitando o jabá. Opa! Opa! É o detalhe. Olha o detalhe. Muito obrigado para nossa amiga Thaís, que está ali fazendo as gravações. A sempre pra fera, gente. o mito. Para o nosso amigo Wesley, na identidade visual. Sempre. Grande muito Wesley. bom. Tem o E jabazinho, aquela né? coisa, né, cara? Ativa o sininho, se inscreva no canal e deixa o like. Invertir a ordem hoje para não ficar igual a todos. Mas ainda está no detalhe. Ou Está seja, no detalhe. o segredo mora nos detalhes. Com certeza. Não é verdade? Sempre. O João sempre tem essa riqueza dos detalhes, ele lembra de todas as situações. Então, isso é importante. Hoje eu vou contribuir com mais um detalhe também, fazendo referência a Seguros Extrema, que trouxe aí mais essa parceria pro Metanoia Podcast, né? Inclusive depois a gente vai deixar o link de alguns dos produtos, mas dando referência aí ao cartão Porto Seguro. Já a gente fala disso, né, João? Vamos falar mais de A gente metanoia. fala de... Mas tem mais um detalhe também, João. Onde nós estamos, João? O espaço. No VK Coworking. Exato. Sempre com esse apoio incrível que eles nos dão. Sem dúvida. Lembrando que tem... posso colocar inúmeras soluções, posso colocar dessa forma, seja para você Ah, cara. aí que está buscando pelo cowork, está buscando endereço fiscal, está buscando muitas Se você vezes... estiver buscando qualquer coisa pra trabalhar, digamos Se assim. fazer o que acontecer, chega mais pra cá que dá tudo certo. É isso. Tudo acontece. Exatamente. Feito aí, né, João, o momento dos detalhes. João, eu tô sentindo falta só da sua camiseta do Batman hoje. Cara, Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Tava lavando. Lavando. Tava lavando. Lavando. Eu acho que eu preciso de mais de um. Exatamente isso que eu ia falar. Você viu? Ele tá cobrando presente. Não, tá cobrando um presente. E aí ele deu uma olhadinha, eu acho que eu preciso, né? E olhou pros dois, assim, de mais uma camiseta. Você viu que logo nos bastidores, a Sarita já colocou o que? Falou, João, você não veio camiseta do Batman hoje, né? Não, de bate pronto, assim. Hoje eu tô de Bruce Wayne. A, não per- de Batman. a pergunta que não quer calar. Você assistiu o filme? Cara, eu tô protelando pra isso. É porque eu acho que eu já assisti tanto. que eu não peguei pra assistir. Hoje ele está de Bruce Wayne. Mas hoje eu vou assistir. Tá perdoado. Hoje Tá eu vou assistir. perdoado? Tranquilo? Qual você quer que eu assista? Tem Pinguins. Beginners? Com certeza. Do
Christian Bale. Com certeza. Tá bom. Ali é roots, entendeu? Rústico. Eu não vou falar que eu gosto também do novo que lançou aí, com ex-crepúsculo. Não é momento do Batman. Brincadeira, João, maravilha. Sá, você já percebeu que a ideia aqui é um bate-papo descontraído, né? Mas fez boa viagem? Como é que foi aí até chegar aqui? Pegou uma brinha na pista? Não, eu tava em Bragança. Ah, é verdade. Usei aqui. Eu peguei. Só o Renan pra me fazer levantar de madrugada. 7 horas da madrugada. Até que 7h30. Fazendo referência à nossa querida amiga Andréa Santos, sobre levar o horário do podcast para a noite, né? Eu tô começando a levar a sério. Eu tô levando bem a sério. Então, é que assim, já começamos bem o dia quando nós gravamos, sabe? Pela manhã. Então, Exatamente. mas... Boas energias. Exatamente. Mas obrigado por estar aqui conosco. Obrigada Que bom a vocês pelo convite. Imagina. A ideia aqui é contar história, né, Joãozinho? Ah, sempre boas histórias. E olha, cara, hoje eu tava pensando até, desde manhãzinha, né, eu sempre começo um preparo pro nosso momento aqui, né? E hoje eu fiquei... Você dormiu no chão essa noite? Não, hoje minha lombar tava legal, porque eu tenho uns momentos que... eu divido com as pessoas, você só não esquece mais, entendeu? Expõe. Porque muitas vezes o que eu gosto? Eu gosto de dormir no chão, pra dar uma, né? Deixar mais retinho, assim, né? Ainda mais meu quiroprata, ele é sensacional. Ele fala que eu tenho que dormir retinho. Mas, gente, quem consegue dormir retinho, assim, né, a noite inteira? Eu durmo o mais torto possível, que pra mim é muito mais confortável. Então, é do ser humano, né? Mas, fazer o quê? Então, hoje eu dormi, mas é que eu fiquei meditando desde logo pela manhã, ainda mais porque conhecer um pouquinho da trajetória da Sarita, né? E hoje ela cada vez mais se posicionando, né? Ela vai falar um pouquinho da área dela, ela vai se apresentar aqui, né? Que a gente já começou, né? Sim, a gente já no fluxo. No fluxo, não podemos... no fluxo. Ficamos no fluxo. E eu falei, nossa, que bacana, né, cara? E hoje a gente vai ter lá conheço uma parte da trajetória dela e vendo hoje, né? Como ela vem se posicionando, tudo que ela vem fazendo relacionado ao trabalho dela, que aí eu já dou até o gancho para você apresentar um pouquinho para o pessoal, né? E muitas vezes eu fiquei com essa meditação. Muitas vezes as pessoas elas veem um palco, né, da pessoa, mas ela não tem noção o que está por detrás dos bastidores, não é verdade? Tô falando um trem feio. Oi. Todo mundo vê as pingas que a gente toma e não vê os tomos que a gente leva. Você tá vendo que eu só dei uma ressignificada nessa frase. Mas eu fiquei pensando muito nisso hoje pela manhã. E é uma coisa que eu falei, nossa, vai ser interessante porque conheço uma parte dos bastidores, né, Sá? E ver hoje, cada vez mais, ela se posicionando no palco, vou colocar assim, isso vem sendo muito legal, mas... Sarita, fala primeiramente um pouquinho, né, de você pra gente, né, vou colocar dessa forma, um pouquinho da Sarita e um pouquinho da doutora Sarita, vou colocar dessa forma. Eu não gosto de me apresentar, não gosto que as pessoas se apresentem. Exato. Eu acho que uma das tarefas mais difíceis é falar de nós mesmos, né? Uhum. Vamos lá. Bom, eu, Sarita, me vejo hoje uma mulher muito forte, mas ao mesmo tempo extremamente amorosa, resiliente, uma típica taurina teimosa pra caramba, muito teimosa. A gente não sabe até que ponto a gente concorda, meu amigo. A gente é teimoso também. Ah, tá certo, ok, brincadeira. Exato. Pra quem não me conhece, eu sou médica e eu sou apaixonada pela especialidade que eu escolhi. Depois de muitas dúvidas e incertezas, foi muito difícil chegar onde eu escolhi, mas eu sou apaixonada. Hoje, empresária, ainda engatinhando no ramo do mundo empresarial, curtindo cada frio na barriga que esse mundo me oferece. E, por último, não menos importante do que isso, pelo contrário, acho que é o melhor de mim, mãe de um casal lindo. Inclusive, eu fui no aniversário de 1 ano do Miguel, não vou perguntar com quantos anos ele tá. 6 aninhos. O Miguel, ele literalmente já veio da classe dos lords. Não,
Exatamente. Com 6 anos ele já é um lord, um pequeno É um lord. gentleman. É um No gentleman. primeiro ano dele, ele já era um lorde. Sim, daquele de quase sabe daquele com licença. Posso ajudar? Não é? Orgulho da mamãe. Orgulho os da dois, mamãe. Com certeza. Que maravilha. E o processo de metanoia, ele enriqueceu muito o meu relacionamento com os meus filhos. E eu digo isso porque eu entendi que o tempo, ele não é uma questão de quantidade, e sim qualidade. E as mães que me ouvem sabem o tanto que nós temos dificuldade, às vezes, de lidar pelo fato de trabalharmos fora, principalmente. Eu sei que muita mãe se culpa por isso, e a culpa é algo que realmente corrói. Uhum. E o processo de metanoia transformou a minha relação com os meus filhos, de forma que eu faço questão de ter o meu tempo um tempo muito rico com eles. Uhum. Pouco tempo que temos, às vezes, né? Eu vou buscá-los, por exemplo, na casa dos meus pais, que me ajudam muito, desde com meu pai e minha mãe. Me ajudam muito no cuidado com eles. E às vezes meus pais sempre oferecem, fica aqui, amanhã vai ficar muito corrido para você, dorme aqui com a gente. E eu sempre falo, não, eu preciso ir para minha casa, para o meu cantinho, curtir os meus filhinhos, que ali é o nosso momento. E a metanoia me trouxe muito isso, meu processo de metanoia trouxe isso para mim. Olha que interessante. Vamos na listagem, João? Aqui minha cabeça já, de novo, hoje eu vou evitar falar a palavra pacotes. Mas você viu que a doutora Sarita foi já na veia, né? Foi na veia. Mas a mulher, assim como, né, a proposta do metanoia, se a gente fizer a seguinte listagem: mãe, empresária, já colocou aí que sim, inúmeros desafios, vem superando, né, desafio a desafio, sem saber realmente o que vai ser, muitas vezes o amanhã, mas seguindo fiel naquilo que acredita, seguindo aí também sabe, o amor pelo que faz. Isso chama sempre muita atenção. A gente ouviu a palavra família, né? Até mesmo o agradecimento aos pais, a gente revisita a honrar aos pais. Eu falo que esse podcast está proporcionando a gente poder conversar, né, com pessoas que olham muitas vezes para esses valores, para esses pilares, né? E fazem a lição de casa, né? Isso que é interessante. Essa é a vida abundante que Deus tem pra gente, né? Amém. Isso é abundância. Não é dinheiro, não é bem material, é vivência, experiência e momentos realmente ricos. Quando a gente tem um propósito a seguir, sim, nós não deixamos as circunstâncias da vida nos conduzir. Dá para resumir isso que a Sarita falou em ser rico do que o dinheiro não compra. Mais uma vez, parece que a gente combina, né? Mas nunca, gente, a gente não combina nenhum desses momentos. Mas mais uma vez a gente começa a falar da verdadeira riqueza, né? É interessante, a riqueza, por mais que a gente trouxe aqui vários pontos de vista, a gente está chegando naquela, né? Da abundância da família, da abundância da saúde, do trabalho. E de novo, a gente nunca fala que, tipo, cara, a gente não está falando sobre, cara, monetizar é algo ruim. Não, a gente não está falando nada disso. O dinheiro tem a sua importância, é muito bem-vindo. Você tá vendo? Ela já tá bem gatilhada no mundo empresarial. Eu tô achando que a Sarita pode montar um podcast lá na clínica dela. Só assim, só olha, não é má ideia. E ela tem a clínica lá, é um espaço 100% instagramável, vou colocar dessa forma. Eu já passei lá em frente, não tive a oportunidade de entrar. Sim. Mas está convidado, João. Só de olhar por fora o prédio, você vê que é. Não, e ainda eu só talvez dando um spoiler, né? Eu lembro que nessa trajetória eu falava assim, Sá do céu, meu Deus, Sá do céu, mas ficou lindo. Né? O Sá do céu é que foi um momento ali até do primeiro, de um trabalho de estudo de viabilidade, mentoria, amizade, por aí foi. O Renan tentou segurar os meus gastos, né, Renan? A gente aqui, meu Deus, meu coração vai parar, mas... E que bom que você, né, colocou dessa forma. Coração já. A taurina teimosa. Não, o coração palpitou, né? O meu ali, ó, mas graças a Deus vem dando tudo certo, né? Lindo espaço. Todo instagramável. Cada cantinho você pode tirar uma foto que a conta fecha.
Muito bonito. Caramba. Tá Arrasta, mandou. Arrasta pra gente aqui já, cara. Me segue lá no Tá Instagram. vendo? Pode falar já o nome, aproveitando o momento? Claro, é @doutora.sarita.rodrigues. Ok, então só já deixa, né? Já Arrasta mandando pra arrasta cima. pra cima e aí vamos falar o nome da clínica, eu não vou falar, vou deixar pra ela falar também, só pra poder conectar o jabá e depois ela faz um corte. Olha a propaganda, hein? Exato. É Núcleo de Medicina Integrativa, doutora Sarita Rodrigues. Você tá vendo? Por que é um núcleo de... Por que é um núcleo de medicina integrativa? Bom, a base da medicina integrativa é tratar o paciente como um todo. E esse sempre foi o meu zelo, o meu cuidado. Assim, eu nunca me satisfiz com o tratamento dos sintomas do paciente, né? Eu sempre queria ir um pouco mais além, eu sempre imaginei e acreditei que os sintomas, eles vêm de uma raiz. O meu foco sempre é a raiz do problema. E o resto é consequência. Você vê que ela foi fazer o jabá, mas quando o propósito ele grita, né, na pessoa, ela nem foi o jabá, ela só colocou a verdade daquilo que realmente ela acredita que o trabalho dela pode contribuir com as pessoas. E a gente vai fazendo essas brincadeiras, mas é uma das coisas que eu sempre admirei muito na Sarita, por ela ficar firme no propósito de querer realmente levar algo diferente para as pessoas, agregar valor na vida das pessoas, ainda mais, posso colocar, né, ainda mais nesse estreitamento com as pessoas, né, que querendo ou não, quantas pessoas ali você não recebe de diferentes cenários, com inúmeras, vou colocar, questões, né, desafios, e haja vulnerabilidade, haja muitas vezes, sabe, não sabendo para onde vai, não é verdade? Não é uma coisa muito louca que deve acontecer? Eu posso estar redondamente enganado e falando uma baita de uma besteira do lado de uma médica. Mas o quanto que isso não é importante, até mesmo em questão de prevenção, porque a gente vai no médico quando a gente está precisando tomar remédio. Especialmente homem. Especialmente, homem, eu tô com uma ressonância magnética pra fazer, que eu machuquei o joelho, deve ter uns 2 meses ali, eu tô protelando. Tô tranquilo, já fui esse ano. Não doeu, Dor não tá doendo, intenso, não doeu exatamente. mais. Esse ano precisa voltar, hein, seu menino? Exato, mas tá vendo? Ó, fui falar que tava bem, mas falei que tô na média agora, hein? Deve fazer aí 1 ano e meio que eu não faço um exame de sangue pra ver se tá tudo tranquilo. Agora você falar isso é sacanagem. Agora apertou o coração e deu preocupação. Engraçado que o processo de metanoia também acontece na vida das minhas pacientes e dos meus pacientes. Isso é muito legal. Ver uma paciente chegando e falar, doutora, você mudou a minha vida. Isso é o mais gratificante do meu trabalho. É impactar de forma positiva a vida das pessoas, é transbordar na vida das pessoas. E você vê que muitas vezes, né, colocando a palavra de novo do metanoia, as pessoas, através de um grande impacto, pode ser que elas tenham ali, né, e ela fala, não, beleza, agora é a hora de mudar meu pensamento, agora é a hora de me arrepender, de colocar dessa forma, agora é a hora de eu, né, buscar por depositar meu pensamento em novos lugares, caminhar muitas vezes, e gente, eu vou falar caminhar com novas pessoas, porque é impressionante, as pessoas que você se relaciona podem mudar muitas vezes a sua vida. Eu sei que isso parece um negócio muito mas as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas contribuem muito com a nossa formação, até mesmo relacionada à competência, ao nosso desenvolvimento. Não sei se faz sentido. Sim, somos literalmente a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Eu adoro essa frase. Você gosta da frase, né? Esse Adoro. é um resgate na psicologia, vou colocar dessa forma. Né? Mas é interessante, ainda mais quando a gente... Se a gente tem um tópico que eu gosto bastante de abordar, inclusive foi um tópico da semana que eu abordei em algumas empresas, a inteligência relacional, né? Então eu só gosto de fazer uma brincadeira aqui. Quantos nossos relacionamentos são inteligentes? Não é verdade? É interessante quando a gente para pensar. Quantos nossos relacionamentos são inteligentes? A gente escuta... Opa, fica à vontade. Inteligência e relacionamento são sinônimos, inclusive. Interessante. Cara, eu me lembro de uma aula, acho que de sociologia na escola, que a professora falou isso. Ela falou que você ser inteligente não é necessariamente você ser aquela pessoa sem muito matemática, ou sem muito biologia, ou sem muito... Não. Ser inteligente é a alta capacidade de se relacionar. Para a sociologia.
Não, mas é interessante que você já trouxe o viés da sociologia e a conta fecha, porque quando a gente vai no cerne. Eu falei, estalou o joelho. Ok, tá tudo bem. Gente, esse barulho de fundo foi o joelho do João, mas tá tudo bem, ok? Ele ainda bem, né? Segundo... Meu Deus, vamos lá, viu? Segundo Atenção. o médico João Paulo Moura, não tá doendo. Ok, tá tudo bem, né? Mas fazendo gancho ainda nessa parte, somos seres relacionados, né? Então, tem até uma brincadeira, né? Se a parte ali do nosso crescimento formos criados com lobos, teremos um comportamento, né? Dos respectivos lobos, vou colocar dessa forma, né? Mas não, somos, então, literalmente, estamos conectados com seres humanos. Então, quanto essas relações, muitas vezes, elas são importantes, não é verdade? Sim. Eu faço um link com o tratamento. Eu trato muitas pessoas com obesidade, né? Faço muito trabalho de emagrecimento. E eu levo isso muito para a prática deles, né? Para o dia a dia. Às vezes, vai ser necessário você se distanciar de certas pessoas quando você opta por um processo de transformação, porque nem todas vão estar dispostas a seguirem com você. Então, vão te sabotar, mesmo gostando de você, vão te sabotar, vão te atrapalhar no processo e muitas vezes isso será necessário. E muitas vezes conectando, né? E muitas vezes pessoas que realmente gostam de você vão falar algumas coisas que talvez te incomode um pouco, né? Eu falo que quando incomoda um pouco é sinal que a gente está desenvolvendo, que a gente precisa de um outro recurso para a gente desenvolver ainda mais. Dia, cara. Posso fazer uma... Eu já falei aqui no Metanoia de Alice no País das Maravilhas, mas eu ainda não falei de Branca de Neve, tudo bem? Tudo bem. Posso fazer uma... Essa você não conhece ainda. Ah, na verdade você conhece, você estava no outro treinamento. Mas a Branca de Neve, vários filmes, desenhos, de uma forma geral, trazem sempre, né, uma moral da história. Depende sempre da maneira que nós olhamos. Mas todo mundo aqui acho que já assistiu em algum momento o filme, vou colocar dessa forma, o desenho. E logo no comecinho, né, nós temos ali a rainha da Branca de Neve, que até então não é uma rainha má, é somente a rainha do reino, tudo bem? Ok. E aí a rainha começa com o espelho, no primeiro momento de relacionamento, e é interessante que é um relacionamento com o espelho, ok? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho devolve para a rainha. Não, minha querida rainha, és tu a mais bela do reino. No segundo momento... Narcisista ao máximo. Não, mas tá tudo bem, vamos lá, mais um pouco. No segundo momento, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Imagina, minha querida rainha, tu és a mais bela. E novamente ela fica satisfeita. No terceiro momento, ela pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Eis que o espelho devolve para a rainha. Então, rainha... Sacomé, né? Sacomé, rainha. Então, até tem, sabe? E é a Branca de Neve. Eis que a rainha torna-se a rainha má. Fecha a cara, toca o terror no reino, quer matar todos os anãos, não é assim? Vai pra cima da Branca de Neve e literalmente... ela começa a se manifestar de uma outra forma. Você fala, Renan, o que isso tem a ver com relacionamento? Essa historinha da Branca de Neve. A moral da história, ou até mesmo a pergunta, ou a provocação que eu deixo é: quem nós nos tornamos quando ouvimos aquilo que nos desagrada? Será que talvez a gente muitas vezes não tornamos um pouquinho dessa rainha má? Será que quando a gente escuta algo que não gosta, a gente não muda o nosso comportamento, né? E a gente não quer tacar o fogo no reino? Vamos colocar dessa forma. Então, conectando uma coisa na outra, quando a gente fala em quantas nossas relações elas são inteligentes, a gente começa a entender que, sim, tem hora que a gente vai ouvir coisas que talvez sejam um pouco desconfortáveis, mas se está sendo desconfortável, é sinal que está faltando um recurso para nós.
Então, eu falo até em questão familiares, eu falo que à medida que eu comecei a ter mais clareza, isso principalmente na relação com os meus pais, por exemplo, então, pô, muitas vezes chega na casa dos meus pais, meu pai faz uma brincadeira, e eu entendo que, tipo, pô, muitas vezes é uma brincadeira, para ele tá sendo uma brincadeira, para mim, dependendo do meu momento, acaba dando, sabe, um incômodo. Então, isso é meu, isso não é dele. A maneira com que meu pai está interagindo comigo é a maneira dele. Então, se isso muitas vezes está me incomodando, o que eu posso fazer para não incomodar? Porque eu amo o relacionamento com os meus pais, eu honro os meus pais, eu quero isso. Então, quando eu comecei a levar isso para a minha vida e olhar, né, o quanto muitas vezes as pessoas que nos relacionamos podem mudar a nossa vida, não é que as coisas vão ficando, a frase clássica, né, ficando mais leve, mas a gente tem mais clareza sobre as relações e aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer. Não é? As coisas vão ficando um pouquinho mais alinhadas. Logicamente, isso vem dos nossos valores, né, cada vez mais claros. Mas eu trago isso para a minha vida, sabe? Porque ao longo dessa trajetória, dentre tantas metanoias, tudo a gente começou a falar, né? Imagina quantos pacientes chegam e você simplesmente, né, com base no propósito e realmente no olhar para ele, coloca ali realmente, talvez, coisas que incomodem. Eu vou dizer que a maioria das coisas que eu falo incomoda. Eu lembro, assim, das várias caretas que os pacientes fazem. Tem uma paciente que eu falo, que eu sempre me lembro dela quando eu falo para a pessoa tirar o açúcar do café. Ela fez uma cara para mim, inclusive ela passou comigo semana passada. Ela fez uma cara para mim, essa não volta mais. E essa voltou várias e várias vezes, cada vez mais feliz, mais transformada. Falar o que dói, que incomoda, ele é necessário para o crescimento, para o desenvolvimento, sem sombra de dúvidas. Tem uma frase que eu falo que eu estampei assim, sabe? Tipo, se não incomoda, não está desenvolvendo. Mas é igual, a gente gosta bastante de esporte, o treino, se não doer, não cresce. Exato. Na musculação, chega um ponto a dor boa, né? A dor boa. Então, ou seja, pode ver que vai... Por isso que tem a troca dos treinos, por isso que tem novos estímulos. Acho que em todos os esportes. Você vê que isso vai tanto... Acho que em tudo, né, gente? Vou abrir, né? Quando você fala até de flexibilidade cognitiva, eu gosto de imaginar o cérebro com músculos, ok? Exatamente. Eu gosto de olhar dessa forma. Não é aprender, reaprender, aprender, reaprender. Eu gosto de nomear ela bem dessa forma. Aprender, reaprender. É um exercício muito... Gente, é um exercício realmente. Você está aberto para jogo, para assimilar novos conteúdos. Até mesmo, falando de mercado, o que você aprendeu hoje já pode não ser válido mais amanhã dentro do mercado de trabalho. Perfeito. E isso, de uma forma... Vamos pensar, né? Até mesmo para o nosso... É muito rápido, cara. Algo interessante. Para o nosso autodesenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso negócio, para o desenvolvimento do nosso trabalho. O quanto, muitas vezes, é necessário a gente olhar isso com clareza e falar, cara, calma. Vai ter que me incomodar. Para quê? Para eu desenvolver. Se eu não estou me sentindo incomodado, né? Então, ainda só brincando a vida do empresário, acho que é todo dia, né? Todo dia russa. Todo dia tem um incômodo, né? Vou colocar dessa forma, no bom sentido, tá, gente? Mas é incômodo voltado ao desenvolvimento. Cara, se isso não está acontecendo, parado você não está. Porque o tempo está passando. Aí você vai descobrindo, como você muito bem colocou, né? Sobre a importância do tempo de qualidade no trabalho, com a família, né? Na vida de uma forma geral. E aí a gente vai aprofundando um pouquinho mais e vai entendendo quantas metanoias tem na nossa vida. E você vê, João, que a gente, graças a Deus, está ficando cada vez mais alinhadinho nisso, né? Porque agora a gente chegou na pergunta em si, né? Da proposta do metanoia. Que, Sarita, já que a gente mandou um arrasta para cima até aqui, acho que agora chega o momento da gente perguntar até um pouquinho para você qual foi a metanoia da vida da doutora Sarita Rodrigues ou da Sarita? Das duas. Das duas. Senta que lá vem a história. Opa! Hoje dá pra ter meio-dia. Eu já falei que a gente... Não, tem que treinar, o Mateuzinho tá me esperando. Tá vendo? É isso aí. Então,
eu sempre soube o que eu queria, mas eu não tinha clareza de como chegar lá. E chegou um determinado momento que muita coisa me incomodava, e é exatamente isso que a gente está falando, né? A necessidade da transformação, a necessidade de buscar aquilo que faz sentido para você. E a partir do momento que você planta essa sementinha no seu subconsciente, as coisas vão se desenvolvendo, as coisas vão acontecendo. E chegou um determinado momento em que pessoas do meu ciclo de amizade começaram a me mandar lives, referência de pessoas incríveis aí que chegaram, né, num patamar de sucesso incrível também. Eu tenho uma referência de mulher maravilhosa que é minha mãe, não tirando o merecimento dela, e das minhas tias também que fizeram parte da minha vida, mas eu queria ir além, buscar algo que fazia sentido para mim. E aí eu comecei a assistir lives, e nessas lives sempre indicavam um livro, que é do Napoleon Hill, Pense e Enriqueça, e aí começou todo o meu processo de transformação. Eu odiava ler. Eu lia livros de medicina, assim, madrugada fora, mas ler pra mim, gente, é uma verdadeira tortura. Hoje eu tenho livros na minha cabeceira. Amo ler hoje, né? E tudo começou com esse livro, e chegou um momento eu tive um insight, numa passagem desse livro, foi quando, na época, eu era casada, o meu ex me apresentou o Renan, né? E com poucas palavras, eu lembro que eu te liguei, né, Renan? E apresentei a minha ideia, que estava totalmente desorganizada. Tudo bem. Tudo desorganizado. Nossa, o Renan não vai entender nada do que eu quero. Depois o Renan me surpreendeu. Apresentou para mim um trabalho de um projeto de viabilidade, né, da minha clínica, a princípio para um outro município. Entregou muito mais do que eu esperava e aí eu disse assim, vou buscar um sócio investidor. Foi. E busquei meu pai. Foi. Eu não queria outra pessoa. Meu pai chegou, assistiu, né, veio na apresentação. Fizemos 2 reuniões aqui no Vila Lobos. 2 reuniões. E aquele mundo, aquela reunião, eu falei, nossa, eu quero isso pra mim. E meu pai virou pra mim e falou assim, lindo, maravilhoso, acho que vai ter muito sucesso, porém não é meu ramo, eu não invisto nesse ramo. Foi. O pai dela é bem empresarial também. É mesmo sim. A família. Sim. E aí eu foi um balde de água fria, mas eu agradeço muito por ele ter feito isso, porque aí eu me desenvolvi de verdade, né? Aí eu falei, bom, já que eu não tenho ele, agora não era o momento de investimento, veio pandemia e tudo que aconteceu, e a pandemia foi um start para vários gatilhos, né? E ainda, se me permite, como acompanhei uma parte dessa trajetória, eu vou falar que a gente segurou ali de mãos dadas, né, no sentido, o projeto, e assar ali plantão em cima de plantão, foi uma coisa assim, cara, que ela viveu, eu acompanhei em modo assistido, e eu vi uma pessoa desenvolver de uma forma, sem demagogia, mas eu vi uma pessoa crescer tanto, que ao mesmo tempo era o projeto, né, que de um sonho virou um projeto, de falar, não, eu não vou desistir, vim nessa avalanche que foi a pandemia, ao mesmo tempo a família, tudo acontecendo, né? A gente teve uma parte da história ainda que nossa vida cruzou, tava igual, eu falei assim, não, vamos lá que dá pra gente ficar desabafando aqui 3 horas, né? Terapia, assim, sabe? Mas continua, sabe? Foi. Muito... E era uma tortura a pandemia, né? Ter que trabalhar, voltar pra casa com aquele medo de levar pras crianças, né? Era uma verdadeira tortura. E o medo de, né, do que viria, enfim. E aí eu tive que colocar o projeto stand-by e de repente quase que aconteceram várias e várias coisas e é aquele negócio quando a sua vida começa a sair do trilho, né, começa a balançar demais, parece que tudo vem junto e vem aquele mar, aquela onda de coisas acontecendo e você tem que lidar com tudo aquilo. Eu tive que sair de onde eu estava atendendo. Eu não encontrava outro lugar para sublocar. Cambuí é uma cidade difícil, às vezes, de encontrar um imóvel, e eu não encontrava imóvel, nem espaço em outras clínicas para sublocar. Eu queria só uma salinha, a princípio, porque o projeto para a clínica era para outro lugar inicialmente. E aí, quando eu abri o sistema, assim, eu falei, tem mais de 500 pacientes cadastrados no meu sistema, é aqui que eu vou abrir. E aí, meu pai encontrou um espaço para mim,
E no projeto de viabilidade do Renan, o espaço tinha exatamente 200 metros quadrados. E esse espaço que meu pai encontrou para mim tinha 200 metros quadrados. Na risca. Na risca, na risca. Eu lembro o papelzinho da chave, assim, 200 metros quadrados. Falei, esse lugar é meu e é aqui que eu vou ficar. E aí começou, o Renan voltou, né, a participar. Me ajudou muito e outras pessoas, outros parceiros, eu tenho um carinho especial por eles, porque eu vi o tanto que eles se empenharam na realização desse sonho. E aí foi um desafio atrás do outro, e eu falo assim, tem uma frase que eu gosto muito de ouvir, que é, Sarita, como você mudou? Essa frase, como você mudou? Ora, pessoas, né, voltando no relacionamento, como você mudou, Sarita? Sorriso no rosto, algo verdadeiro. Como você mudou, Sarita? Um pouquinho de inveja. Lembra que hoje, um pouquinho mais cedo, eu falei daquela frase sobre muitas pessoas veem você no palco, mas poucas pessoas acompanharam você nos bastidores. Então, tem até uma passagem em Provérbios 14:30 que traz que a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Por que estou colocando essa situação dentro até da metanoia? Teve disso, não tem? Teve, tem. Terá. Isso é uma certeza. Porque cada pessoa está num determinado momento. E não adianta a gente também colocar flores em tudo, porque sim, é desafiador. O duro é quando isso acontece com quem está bem perto da gente, na verdade. E vou falar uma coisa, mudar dói, mas dói muito. Mas depois que passa a tempestade, eu lembro que uma amiga minha, esse dia eu preciso contar. Sim. Teve um dia que estava muito difícil o processo, um dia em específico, e eu tinha assistido uma live, se eu não me engano, era da Grace Gioviani, e ela falava da borboleta. E a borboleta é um símbolo de transformação. E nesse dia, eu fui para casa, sentei, almocei com os meus filhos, e quando eu olhei para a cadeirinha de balanço da Helena, tinha uma borboleta enorme pousada na cadeira dela. E eu lembro que eu liguei para minha amiga, para Samara, beijo, amiga. Ela falou assim, amiga, dizem que quando a vida tá muito tumultuada, quando você tá passando pelo processo de transformação, realmente vem a tempestade, o furacão, mas isso vai passar. E quando passar, vai vir a calmaria. E quando a calmaria vem, meu amigo, que delícia. Que delícia. Que maravilhoso. O vento pode assoprar, né? Pode balançar realmente todas as nossas estruturas, vou colocar dessa forma. Mas quando a gente tem o nosso norte, né? Tem o nosso farol, e tá firme naquilo que a gente acredita, essa calmaria vem, não vem? Vem. Porque uma coisa é quando a gente sente essas estruturas abaladas, mas você não tem um norte. Aí realmente é mais turbulento do que a gente... É o propósito, né? É, o propósito. E eu falo muito isso, né? Porque ao longo dessa trajetória eu venho descobrindo que é a maneira que hoje eu consigo colocar, né? Eu tenho meu propósito teórico e ao longo dessa caminhada eu venho descobrindo o propósito que Deus tem para mim. Vou colocar dessa forma, né? Isso eu falo porque, né? Não tem como a gente saber o que ele tem, mas parece que está conectado, meu teórico com aquilo que ele tem para minha vida. Então, muitas fases realmente da nossa vida, elas nos levam para conhecer lugares que a gente jamais imaginou que ia conhecer, não é verdade? E pessoas. E como é importante a questão do relacionamento, porque nesse processo todo eu tive várias pessoas envolvidas que me ajudaram muito. A Samara, como eu disse, a Débora, não tem como eu não falar delas, a Karina, que é uma colega médica também. Eu lembro que no processo todo eu tinha que fazer a prova de título para receber o título de especialista. É uma prova, para quem não sabe, é uma prova extremamente difícil para passar. Eu não tinha cabeça para aquilo. Ela falou, não, você me passa todos os seus documentos, eu vou fazer sua inscrição, eu vou correr atrás da assinatura. E ela literalmente fez tudo. Eu simplesmente fui para fazer a prova, tirei 10 dias para ficar em São Paulo só estudando. Foi um período muito difícil ficar longe dos meus filhos, porque tudo doía muito. E eu fui para a prova e uma semana depois ela estava me ligando falando que eu tinha passado. Eu e ela.
Olha que maravilha. Então foi assim, sensacional, conquista atrás de conquista, e depois que passou realmente a tempestade, veio a calmaria, e hoje, quando eu caio, eu levanto, eu me recomponho, sigo em frente, aquele problema não é mais problema, e foco na solução. Isso mudou muito a qualidade de vida que eu tenho. Dedicação, propósito, constância, processo. E isso é uma coisa muito interessante, que inúmeras pessoas desejam aquilo que as outras querem. Elas simplesmente só não querem passar por aquilo que a outra pessoa passou. E o quanto é importante a gente colocar isso, né, através da sua metanoia. Eu falo que dá pra gente ficar miseravelmente mais umas 2 horas, que tem história ali. Muita. Tem história ali. Foi bem resumido. Não, tem história ali. O quanto muitas vezes esse processo é importante, né? O quanto realmente, viver cada momento, estar realmente no momento presente, né? Mesmo que a hora vai doer, então ali na dor você aprende. A hora vai incomodar, e ali você vai realmente também aprender, vai ressignificar muitas coisas. Como a gente já falou várias vezes, né? A gente, quando tem o nosso pensamento depositado nos lugares corretos, vou colocar dessa forma, por mais difícil que esteja todos esses momentos, a conta começa a fechar, sabe? É muito, assim, não vou falar louco, tá? Louco é uma palavra muito... Mas é muito interessante a gente compartilhar, né, a vida das pessoas, histórias de vidas totalmente diferentes. A gente tem aquela passagem, né, o que literalmente uma pessoa deixou com você e o que você deixou com a pessoa. Então, você falando das suas amigas, né? Então, é um bloquinho que ela fala, não, deixa aqui que isso daqui eu vou fazer para você. Cara, é o que você está precisando naquele momento. Só que nem você tem a clareza, tem hora que é daquilo que você está precisando. Não, deixa que eu faço. Às vezes você não tem força nem para orar. Não. Você precisa de alguém para orar por você. Exatamente. É difícil. Eu gosto muito do Cortella, e ele cita em uma das suas palestras o pensamento de Heráclito, que fala que a única certeza, que a única coisa que é certa é a mudança. Sim. A mudança, se você se banhar no rio hoje, amanhã você não vai se banhar no mesmo rio, nem você será a mesma pessoa. Exatamente, eu falo que nesse exato momento, né, tem coisa nascendo, coisa morrendo, tudo acontecendo. A maior certeza, sem dúvida, é a mudança. E a maior certeza que, pelo menos nosso tempo aqui, né, antes da eternidade, vou colocar dessa forma, ele também um dia vai fechar. Vai. Com certeza. E como que a gente está vivendo esse tempo, ou passando esse tempo, ou sobrevivendo mediante essa linha do tempo, não é verdade? Aí a vida começa a fazer um pouquinho mais de sentido, talvez. Né? Quando a gente começa a entender que faz parte do processo, a gente começa a entender que sim, mudança. Eu falo que tem uma área que eu gosto bastante em gerenciamento de projetos, né? São as metodologias ágeis de gerenciamento de projetos, que ela traz uma diretriz, né? Que é um cenário propício à mudança, ou seja, vai mudar, você tem que se readequar. Aí eu falo, cara, essa metodologia é interessante, porque ela traz aquilo que é basilar. Vai mudar. Vai mudar. E aí é o quanto você, muitas vezes, entende e entra no fluxo dessa mudança, né, e vai desenvolvendo, ou o quanto você é resistente a essa mudança. Né? O quanto, muitas vezes, você, sabe, fica literalmente construindo coisas, padrões, muros enormes na sua vida para que simplesmente você fique ali, né? Eu falo paralisado, mas é que quem fica paralisado fica para trás, vou colocar dessa forma, entende? Isso não é como eu posso falar? Mudança dói, mudança é desconfortável. Acho que o nosso estímulo aqui é: Sarita, como você mudou? E quanto isso, né? E quanto isso é bom. Mas ao mesmo tempo, olha o tamanho do preço que você pagou. E ainda paga. E se você conectar o quanto o nosso relacionamento pode ser inteligente, a participação das pessoas no nosso processo de transformação, desenvolvimento, mudança, as pessoas que realmente, né, estão ali, sabe, segurando a nossa mão. Como você falou, muitas vezes a gente não tem força nem para orar. A gente só pede, ora por mim. Ora por mim, que tá difícil. Eu levo comigo que você orar por alguém, no caso assim, o rezar,
Não existe um gesto de amor maior que você rezar para alguém. São os detalhes. Gesto de amor maior. A gente falou um pouquinho de riqueza. A gente falou do como é bom que eu mudei. Vê se faz sentido, vê se a conta fecha, tá? Quanta coisa rica a gente colocou aqui hoje, não? Muito. Talvez uma fração do que a gente conversou, eu não sei vocês, mas eu já saio com certeza melhor do que como eu entrei. Sem sombras de dúvida, que eu acho que esse é o propósito, a proposta que a gente tem é sair um pouquinho melhor do que como a gente entrou dos lugares. E quem sabe talvez um pouquinho da metanoia da Sarita, né? E a gente aqui conversando também, falando um pouquinho sobre, talvez 5 minutos. Lembra das lives que ela assistia? Sim. Lembra, né, dos podcasts? Lembra dos vídeos? Talvez 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos do que a gente falou aqui. Seja exatamente a mesma ação que a amiga dela fez. Deixa que eu faça. Ou seja um pensamento novo, seja uma ação nova, seja um movimento novo para a pessoa falar: era isso que eu precisava ouvir. E talvez comece aí a entrar na transformação do pensamento, comece a entrar nessa metanoia. Eu quero deixar dois pontos de vista. Okay. Um é meu e outro é do Cortella, novamente. Ok, um mestre Cortella. Um mestre, eu adoro ele. Primeiro, eu acho que você precisa viver uma vida que faça sentido para você. De forma que nada nem ninguém possa afetar isso. Para você. Para você. Sim. Isso tudo faz muito mais sentido. E o segundo que o Cortella fala é: mudar dói. Porém, ficar na zona de conforto é perecer. Exato. Perecer, né? Corrigindo. E eu acho que é isso. Eu acho que estar aqui com vocês hoje foi muito bom, foi muito enriquecedor. Adorei o convite. A gente agradece muito. A gente agradece muito. Muito bom saber, a gente já sabe, né, um pouquinho da sua história, mas muito bom, fico muito feliz de quando as pessoas elas estão dispostas a dividir isso. E eu confesso, sem demagogia, já admirava, e admiro ainda mais por essa contribuição. E como você falou, né, Cortella ele é incrível. Aquilo que é importante para você. Muitas vezes a gente está vivendo vidas que são pelos olhos dos outros, né? E isso daí é uma tremenda de uma cilada. Exatamente. Né? Então, mas isso faz parte da mudança de pensamento, mudança da mentalidade, faz parte de alguns movimentos, né? Como o próprio arrependimento. Eis que vem metanoia. Certo, João? Com certeza. A nossa frase quando está chegando no final, né, João, é que a gente poderia, sem dúvida, ficar aqui e conversar muito mais, até meio-dia ou 1 hora. Eu vou fechar, como nós sempre fazemos no Metanoia. Primeiramente, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, de verdade. Desculpa fazer você levantar tão cedo, né? Mas que bom que deu tudo certo. Brincadeiras à parte. Johnny, eu vou fechar, mas vamos dar uma reforçada? Bora! Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like. E não se esqueçam da nossa parceria da Extrema Seguros. Seguros Extrema, desculpa, nesse caso a ordem dos fatores altera o produto. Neste caso altera, exatamente. A nossa parceria com o Seguros Extrema, inclusive para você que está buscando brincadeira, mas para você que está buscando algumas oportunidades, inclusive cartão de crédito na rua, entre outras situações, a gente vai deixar o link aqui abaixo. Tá bom? Acho que, na minha opinião, vale muito a pena, já tenho o meu também, mas vou pro nosso fechamento aqui no Metanoia. Pode ser? Pode. E eu vou seguir a recomendação do Joãozinho, logo nos bastidores, e eu acredito, eu acho fantástico isso. A gente sempre, né, aqui nos bastidores, a gente faz a leitura de alguns versículos, né, da Bíblia, e a gente fala, não, vamos conversar. Ok? E aí no final a gente faz essa conexão. Vê se faz sentido, tá bom? Hoje nós vamos de livro de Pedro, certo? 5:10. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus
que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Amém. Amém. Bom, isso é metanoia.